Olá, seja bem-vindo. Você está no XP com uma questão de linguagens e com Cláudia Fumi. O que é que nós vamos fazer aqui? Bom, primeiro comemorar que o comando é bem enxuto, né? E vamos entender que aqui tem, olha, uma característica, tá? Do elemento que está depois, escrita na década de 60. Só para situar o texto, pode ser que eu nem precise dessa informação. A narrativa, já sei que é uma narrativa aqui em cima, que bom, põe em evidência, então, a narrativa destaca. O que ela destaca? Uma dramaticidade. E aí, a pergunta aqui é centrada na, ou seja, em que se centra a dramaticidade. É essa a informação principal do comando. Em que se centra a dramaticidade? Então, o sujeito aí foi dramático e eu vou tentar entender em que ele está centrando essa dramaticidade. A máquina de costura avançava decidida sobre o pano. Estou vendo aí uma costura, né? Alguém costurando. Que bonita que a mãe era, com os alfinetes na boca. Gostava de olhá-la calada, estudando seus gestos, enquanto recortava retalhos de pano com a tesoura. Interrompia, às vezes, seu trabalho, era quando a mãe precisava da tesoura. Admirava o jeito decidido da mãe ao cortar o pano. Não hesitava nunca nem errava. A mãe sabia tanto. Tita chamava de, como quem diz... Tentava não pensar as palavras, mas sabia que na mesma hora da tentativa tinha-as pensado. Então, olha só. Aqui a gente percebe que tem uma pessoa que está observando a mãe, né, costurando. Então, aqui é só um contexto. É como se a gente estivesse fazendo aí um painel, né, um panorama, para a gente poder entender onde está se passando a narrativa. Oh, tudo era tão difícil. A mãe saberia o que ela queria perguntar. Aqui já não é mais esse panorama, tá? Não é mais esse cenário. Aqui a gente já está o quê? Entrando no pensamento dela. Oh, tudo era tão difícil. A mãe saberia o que ela queria perguntar-lhe intensamente agora, quase com fome, depressa, antes de morrer, tanto que não se conteve. E, então, aqui, ó, é em nível de pensamento, tá? Mamãe, o que é desquitada? Atirou rápida com uma voz sem timbre. Tudo ficou suspenso. Se alguém gritasse, o mundo acabava ou Deus aparecia. Sentia Ana Lúcia. Era muito forte aquele instante, forte demais para uma menina. A mãe parada, com a tesoura no ar, tudo sem solução, podendo desabar a qualquer pensamento. A máquina avançando desgovernada sobre o vestido de seda brilhante, espalhando luz, luz, luz. Olha o que é importante a gente entender aqui. Que ela faz uma pergunta, tá? Ela primeiro monta o cenário, a gente vê aqui, ó, que a máquina avançava decidida sobre o pano, e aqui ela avança desgovernada. Então, essa mudança aqui mostra o estado emocional da mãe, né? E a mãe se desequilibrou assim, por quê? Por causa da pergunta dela. Então, lembrar, ó, 1960, então, mulheres desquitadas na década de 60 eram um tabu. Ah, hoje é bobagem. Sim, hoje é bobagem, mas era um tabu. Então, a gente sabe que o drama aqui é justamente a criança fazer uma pergunta dessa para a mãe, tá? Você já entendeu. Agora você vai ver o que é que o professor de português inventou e colocou aqui. Por exemplo, voltar aqui para em que se centra a dramaticidade é reconhecer que ela se centra na pergunta proibida e no desconcerto da mãe. Mas essas seriam palavras que eu escolhi. Vamos ver quais as palavras que quem fez isso aqui escolheu. Em que se centra a dramaticidade? Na insinuação da lacuna familiar gerada pela ausência da figura paterna. Houve aí uma insinuação da lacuna familiar, por exemplo, a gente colocou assim... mãe, se eu tivesse pai, né? Mãe, se meu pai tivesse aqui, não tem isso aqui. Então, olha, tchau para a letra A. Letra B. Associação entre a angústia da menina e a reação intempestiva da mãe. Essa associação é o ponto da dramaticidade? Não.
O ponto da dramaticidade é essa pergunta sobre o desquite, tá? E a reação da mãe não foi intempestiva, né? Olha o que ela fez, ó. Ela simplesmente continuou costurando, tá? Foi o silêncio. Letra C. A relação conflituosa entre o trabalho doméstico e a emancipação feminina. Não tem essa relação conflituosa entre os dois. A mãe está em casa costurando, então não há essa relação conflituosa. Representação de estigmas sociais modulados pela perspectiva da criança. Qual é o estigma social? É a pergunta proibida sobre o desquite. Modulados pela perspectiva da criança, porque é a criança quem está narrando, tá? A narrativa é feita pela criança. Expressão de dúvidas existenciais intensificadas pela percepção do abandono. Não há percepção de abandono. Ela admira muito o trabalho da mãe, pergunta o que é desquitada e a mãe começa a costurar com mais afinco, né? Era muito forte aquele instante, forte demais para uma menina. Então, nós temos aqui o reconhecimento de que essa década de 60 dá dica para a gente de que aqui o estigma social é falar em desquite numa época dessa. Nossa resposta clara, tranquila, e você sempre aqui com a gente no EXP.